Tu já se perguntou quanto tu teria de rentabilidade se tu tivesse investido na Petrobras, na Vale, na Itaúsa, na Taesa, lá atrás? A ideia desse vídeo é justamente mostrar essa ferramenta que eu vejo que poucas pessoas conhecem e eu acho que é extremamente útil para a gente fazer umas simulações e brincar um pouco nela, entender a rentabilidade em determinados ativos, para a gente ter um caráter comparativo ou até mesmo para a gente embasar a nossa análise de perspectivas para investir em ativos no futuro com alguns dados de performance do passado. Até para um caráter da gente estudar o comportamento de determinados ativos no tempo, em como eles performaram em períodos mais turbulentos na economia. E então é por isso que eu trago para vocês o simularcarteira.com.br. Esse é um site gratuito e muito interessante, onde a gente pode fazer diversas simulações e ele é muito simples de usar. Então, nesse vídeo eu gostaria de fazer um overview a respeito desse site e antes de mais nada eu gostaria de dar o crédito para o desenvolvedor que está aqui no rodapé do site, que é o Rafael Beraldo. Eu não conheço ele, mas eu faço das palavras dele as minhas, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. As informações nessa página não são recomendações de investimentos. Basicamente, o Rafael é o desenvolvedor desse site e disponibilizou de forma gratuitamente para nós. E eu achei muito interessante porque, assim, eu já fiz diversas análises aqui. Então, para a gente ir direto ao ponto, sem mais delongas e entender o que essa ferramenta faz, ela é basicamente uma ferramenta de backtest de carteira de investimento. Calma lá, backtest é uma palavra muito usada no day trade. Mas aqui a gente está falando em investimentos baseado numa análise fundamentalista, ou seja, a definição que o Rafael colocou aqui é que backtesting permite que o investidor simule uma estratégia de negociação usando dados históricos para gerar resultados e analisar risco e lucratividade antes de arriscar qualquer capital real. O objetivo geral é ver como a estratégia se saiu no passado. Exatamente isso. Não tem nada a ver com day trade, apesar de que esse termo backtest é muito utilizado na análise técnica para ver a performance passada de ativos. Aqui é basicamente o mesmo princípio, porém muito mais voltada para uma lógica fundamentalista para a gente analisar carteiras. Então, começando aqui, nós temos, por exemplo, como botar um aporte inicial que foi feito em determinado período, então a gente pode colocar. A gente tem dados desde o ano 2000, mas muito importante é que determinadas empresas abriram capital posteriormente, então isso ele pode corrigir e eu vou fazer uns exemplos aqui para mostrar para vocês. Temos o aporte mensal, ou seja, se a gente quer simular desde o ano 2000, se a gente tivesse aportado R$300 por mês, por exemplo, que a gente vai fazer essa simulação daqui a pouco, quanto isso daria? Aqui ele diz sobre rebalancear alocações, ou seja, vai depender de quantos por cento tu pode colocar. Ó. Então, tu pode colocar diversos ativos aqui, simular até 3 carteiras, que a ferramenta permite, e a gente pode rebalancear anualmente, semestralmente, trimestralmente e mensalmente. Ou seja, digamos assim, se tu comprou uma ação e na época ela representava 20% do teu portfólio. Com o passar do tempo, essa ação ela pode ter representado mais de 50% porque ela teve um baita de um crescimento ao longo dos anos e ela ultrapassou os teus 20%. Se tu não rebalancear, essa ação, ela vai, na simulação que é feita aqui na plataforma, essa ação, ela basicamente vai ficar no 50%. Agora, se tu rebalancear, ele vai manter os 20% por todo o período. Então, tu pode escolher se tu rebalancear anualmente, semestralmente, trimestralmente ou mensalmente, o que é bem legal. Aqui a gente pode escolher algumas configurações, como, por exemplo, mostrar a inflação do período, comparar com o CDI, comparar com o Ibovespa e reinvestir proventos. Se a gente desmarcar aqui, a gente vai ver que a performance da carteira cai significativamente, porque afinal de contas, reinvestir proventos te traz muita rentabilidade ao longo prazo, justamente pela estratégia do Yield on Cost, que é um vídeo que eu pretendo trazer somente sobre esse tema aqui no canal. Então eu vou começar fazendo as análises aqui para a gente entender na prática como essa ferramenta funciona. Então o primeiro ativo que eu vou botar aqui é Petro 4 e eu vou botar uma carteira 100% de Petro 4 só para a gente ver como que essa plataforma traz as análises. Eu vou botar que a gente investiu aqui R$1.000 no ano 2000 e o aporte mensal a gente investiu R$300 em Petrobras
todos os anos. Não vou rebalancear porque é um ativo só, então ele vai ser 100% da minha carteira. Clico em analisar e ele traz aqui para nós a performance da Petrobras. E olha que interessante, ele informa aqui, ó, o período foi limitado pelos dados disponíveis do seguinte ativo, ou seja, fevereiro de 2005 a dezembro de 2023. Então, por mais que a Petrobras seja um ativo que abriu capital na bolsa em 1977, nós só temos dados disponíveis desde 2005 aqui. Há algumas limitações na ferramenta, justamente por ser gratuita, e a gente sabe que base de dados é muito cara, então talvez o desenvolvedor ele não conseguiu uma base de dados completa desde o início, mas aqui a gente já consegue uma boa análise de como esse ativo performou. Então a gente tem aqui o total investido, que foi 67 mil a quase 68 mil reais. O valor acumulado, então, deu 337 mil reais, total em proventos 350 mil. Então, com uma volatilidade anual, ou seja, quanto o ativo variou para cima ou para baixo, numa média de 44%. O drawdown máximo do ativo, ou seja, o quanto ele caiu máximo em todo esse período que a gente está analisando, foi 73%. Então, quem é que aguentaria essa queda aí, hein? E o rendimento acumulado foi de 397%, com um CAGR, ou seja, um crescimento anual composto de 9% em média ano sobre ano. E aqui que é o mais legal, ó. Então, se a gente deixar marcado lá em cima Ibovespa, CDI e IPCA, ele traz o comparativo de quanto os rendimentos que a gente teria nesse ativo versus todos os índices. Então, como a gente pode ver aqui, se a gente tivesse investido só em Petrobras desde 2023, nós teríamos 300 mil, considerando o reinvestimento de proventos nessa análise. Aqui a questão do drawdown, que mostra, ou seja, o período que a Petrobras mais oscilou. Como a gente pode ver aqui, o ano de 2014 a 2016 foi grandes momentos marcantes para a Petrobras, com uma queda aqui de 73% máximo. Aqui também mostra o rendimento anual, de acordo com o fechamento de cada ano, ou seja, melhor ano, pior ano, e relação aos índices também, ou seja, o Ibovespa no melhor ano performou 82%, já a Petrobras 121% e, respectivamente, o pior ano. Aqui um comparativo ano sobre os índices que a gente está comparando na análise. É basicamente esses os resultados que a gente consegue em determinado ativo. Só que o mais legal é que a gente consegue montar vários ativos. Então agora eu vou colocar a Vale, vou colocar a Itaúsa, vou colocar o Banco do Brasil e vou colocar também a Taesa. Eu vou montar uma carteira com Petrobras e Vale. Essa carteira aqui vai dar 100%, então a gente tem que se basear pelas colunas. Eu vou montar uma carteira de Petrobras, Vale e Banco do Brasil. Ó, note que aqui ficou 99%, então a gente teria que colocar 34% em algum. E aqui eu vou montar uma carteira com todos os ativos e vou clicar em analisar. E aqui ele finalmente vai mostrar então para a gente o rendimento dessas carteiras. Como a gente pode ver, a carteira 3, olha que legal, o princípio da diversificação. A carteira 3 foi a que mais performou nesse período. Ou seja, a carteira que nós colocamos 5 ativos, e aqui dá para colocar muito mais, ó. Não tem limitação aqui de quantos ativos tu quiser colocar. Então, basicamente, tu consegue simular diversas carteiras aqui, e não somente em ações, tu também consegue simular em fundos de investimentos imobiliários. Então, analisando aqui, olha que interessante. A nossa carteira 3, que contém todos os ativos, rendeu 200 mil em proventos, com uma volatilidade anual de 28%. Então, mais ativos representou menos volatilidade do que 2 ativos muito cíclicos na nossa bolsa, que seria Vale e Petrobras, e ainda Banco do Brasil, aqui na carteira 2, com uma rentabilidade acumulada de 327% e um CAGR anual de 9%. E aqui nesse site a gente também consegue simular o investimentos de fundos de investimentos imobiliários. Ou seja, eu vou fazer uma simulação aqui, onde eu vou manter o mesmo aporte inicial, o mesmo período, porque eu sei que ele vai corrigir, os fundos de investimentos imobiliários existem há menos tempo, mas eu vou deixar no ano 2000. E aqui, vamos listar então os ativos. Eu vou começar pelo KNCR 11, pelo HGCR 11. Aqui eu vou colocar o MXRF 11 e eu sei que ele é um fundo híbrido, não de papel exclusivamente, mas é mais para caráter de análise. RBF
RR11, o IRDM11. Então, na minha primeira carteira, eu vou deixar 50% para o KNCR e 50% para o HGCR. Na segunda carteira, eu vou botar 33, 33 e 34. E na última, 20% para cada um deles. E vamos analisar. Então, como a gente pode ver aqui, o período foi limitado, tá? Então, dos dados de RBRF11, foi desde 2018 e do IRDM também 2018. Ou seja, não conseguimos fazer essa análise desde 2010, que seria o HGCR como o fundo de papel mais antigo. E aqui está o rendimento das carteiras. Ou seja, a carteira que mais performou, como a gente pode ver, é a carteira 2, nesse cenário, KNCR com HGCR e com MXRF11. Essa carteira de FIIs bateu o Ibovespa muito fácil, também superou o CDI, teve um CAGR de 5,54% e um rendimento acumulado de 32% nesse período que a gente está analisando. Sendo que no melhor ano, essa carteira se valorizou 26% e no seu pior ano caiu 17%. Por fim, só para a gente analisar com um caráter muito exploratório, vamos comparar o IBOV com o CDI, simulando 100% numa carteira versus 100% numa carteira desde o início. Se a gente for comparar, aqui no caso ele duplicou porque eu tive que imputar 2 ativos ali, mas está o mesmo resultado. O CDI sim bate o Ibovespa desde o ano 2000, porém essa é uma análise que a gente tem que fazer desde o início da bolsa. E sim, a bolsa supera e muito o CDI se a gente for comparar desde 1967. Então não acreditem nessa falácia que o CDI sempre supera o Ibovespa, porque historicamente isso não é verdade. Aqui a gente está vendo um período desde o ano 2000, o que seria aproximadamente, na nossa análise de agosto de 2023, 23 anos, obviamente. Porém, se a gente olhar no histórico, com certeza a bolsa tem uma performance muito acima do que o CDI. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que essa ferramenta possa ser útil e te ajudar nas tuas análises. É uma ferramenta gratuita, tu pode brincar e explorar diversas simulações aqui de ativos do teu interesse. O meu intuito foi justamente te apresentar como ela funciona, porque eu pretendo trazer um pouco dessa ferramenta nos próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal. Então, eu já quis trazer um vídeo específico para mostrar como funciona, para não ter dúvidas e vocês também conseguirem usar. Então, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.